Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, que é @tvséculo. Eu sou o Vitor Taveira e o assunto da semana, dessa vez, é o acordo sobre o crime no Rio Doce e a possível visita de Lula ao Espírito Santo. As duas questões estão conectadas e vamos saber como já já. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo. Bem, assunto da semana, as manchetes são: Casagrande anuncia a visita de Lula e diz que acordo do crime da Samarco sai este ano. E a outra manchete é: bem construído para quem? Questiona movimentos atingidos por barragens, o MAB, sobre o acordo de repactuação. Bom, a história é a seguinte: na última quarta-feira, dia 4, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, se reuniu com o presidente Lula, do PT, no Palácio do Planalto, lá em Brasília. No centro da pauta estiveram projetos ligados à infraestrutura e desenvolvimento econômico que envolvem o Estado do Espírito Santo. Participaram também dessa reunião o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Da reunião, ficou um convite ao presidente, com um anúncio feito pelo governador Renato Casagrande, que Lula viria fazer uma visita ao Espírito Santo muito em breve, ainda em setembro ou em outubro. No roteiro, estariam várias visitas para conhecer obras nas áreas portuárias privadas de Aracruz, onde opera a primeira zona de processamento e exportação privada no Brasil. Entre as pautas tiveram a duplicação da BR-262, a renovação antecipada da concessão para a ferrovia Centro-Atlântica, que atravessa 8 estados e seria essencial para ligar o Triângulo Mineiro aos portos do Espírito Santo. Além disso, a visita tem o objetivo de agilizar questões sobre outra pauta discutida entre os líderes do Executivo, o fechamento de um novo acordo sobre o crime da Samarco Vale BHP, lá no Rio Doce. Sobre esse último tema, a gente abre aí uma aspa para a fala do Casagrande. O presidente Lula acha que nos próximos dias fechará esse acordo. Ele está em contato com o atual presidente da Vale, com o futuro presidente da Vale também, para que a gente feche esse acordo ainda esse ano. Isso foi o que disse o governador. O valor do acordo de repactuação, após 9 anos do crime, seria de 109 bilhões de reais. E o movimento dos atingidos por barragem, MAB, contestou a afirmação do governador de que o acordo teria sido bem construído. A repactuação está sendo discutida entre o governo federal, os governos de Minas Gerais e Espírito Santo, a Fundação Renova, que era a antiga responsável pelas políticas de reparação, até então, até o momento é ela que coordena esse processo, uma fundação privada, o Ministério Público Federal, MPF, e as defensorias públicas dos dois estados, mediadas pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Embora o MPF e as defensorias atuem em defesa dos direitos das comunidades, os próprios atingidos não têm participação própria no processo, o que tem resultado de sucessivos protestos e críticas. E o MAB é um dos principais mobilizadores dessas críticas. O Eider Boza, que é o coordenador do MAB no Espírito Santo, aponta que discutir repactuação sem os atingidos é cometer um novo crime contra eles, assim ele se expressou. Ele recordou que a Política Nacional dos Direitos das Populações Atingidas por Barragem, a chamada PENAB, prevê que as discussões sobre os direitos atingidos por barragem devem ser feitas por um comitê tripartite, ou seja, formado por governos, empresas e sociedade civil. E, portanto, a partir disso, a repactuação da forma como está sendo feita estaria contrariando a legislação. Em relação ao Espírito Santo, o movimento afirma que a participação popular foi ainda menor, porque o governo não teria feito nenhum esforço para criar um diálogo, escutas e reuniões com comunidades, criticando ainda o fato da repactuação de ser feita com cláusula de confidencialidade. O que significa isso? O integrante da coordenação do MAB, Tiago Alves, reiterou que a cobrança por transparência no processo é feita. Então, aspas para o Tiago Alves, até hoje não tivemos acesso a qualquer documento sobre os termos, propostas e gestão da reparação neste novo acordo. Não fomos consultados, não decidimos, não sabemos o que está sendo negociado. Queremos saber o que os governantes e mineradoras escondem dos atingidos e de todos os países. Questiona
dirigente nacional do MAB. No dia seguinte à reunião entre o Casagrande e o Lula, ou seja, na quinta-feira, os atingidos pelo crime da Samarco Vale BHP, incluindo participantes do Espírito Santo, realizaram a Jornada Nacional de Lutas com uma série de atos lá em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, denunciando a falta de participação e de acesso às informações sobre os termos desse acordo de repactuação. A programação lá em Belo Horizonte teve audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, teve um ato em frente ao TRF6, que é responsável por a julgar esse caso, e teve a marcha em defesa da Amazônia, em alusão ao Dia da Amazônia, contra a impunidade dos crimes socioambientais e pelos direitos dos atingidos. No Espírito Santo, os atingidos têm feito, como a gente acompanha aí no Século Diário, diversas manifestações pelas suas participações no processo de repactuação. A última delas aconteceu em julho passado, em frente à Assembleia Legislativa, e a cada vez que o semáforo ali em frente ao Shopping Vitória fechava, um grupo de pescadores se dirigia para o meio da avenida com cartazes nas mãos, gritando "Queremos justiça". Na calçada, uma fila se formou com pessoas que esperavam para receber peixes doados pelos atingidos que vieram lá de Santa Catarina, já que os da Foz do Rio Doce estão contaminados por rejeitos de minério. Bom, o tema ainda vai dar muito o que falar, né? A não participação dos atingidos nas negociações, pese o que prega a legislação e o próprio bom senso sobre participação e governança, não é um esquecimento nem um descuido, né? Mas uma intencionalidade, já que dar voz aos atingidos traria mais complexidade, mais cobranças, mais custos, e um acordo dialogado nesses termos, né, com a devida participação social, certamente seria muito mais caro do que o que foi proposto e está sendo oferecido pelas empresas. Aos governos federal e estadual interessa certamente resolver o quanto antes essa situação e, entre aspas, aí vou colocar, virar a página, né, sobre o crime. O que eles não levam em conta, né, os governantes, é que se essa página for virada, não vai ser a última página, né, dessa trágica e extensa obra que é o maior crime socioambiental da história do país. Os impactos vão continuar vindo, as críticas e mobilizações também, e o crime vai continuar assim com as veias abertas, sangrando por mais 9, 10, 20 ou sabe-se lá quantos anos. A voz das vítimas não pode ser silenciada e nem vai ser apenas um epílogo dessa obra, né? Infelizmente, vai continuar sendo escrita por muitos anos. Bom, deixamos aqui a reflexão e partimos para o nosso giro de notícias. Bem, na política, disputa em Vitória indica a fase final da votação ainda no primeiro turno. Pesquisas últimas são favoráveis a Pasolini e mostram baixo avanço na campanha de João Coser. Outra notícia: conservadores brigam na justiça por uso da imagem de Bolsonaro. Tenente Assis, candidato a deputado federal em 2022 na chapa de Manato, não pode usar a foto do ex-presidente. Também na coluna socioeconômica, chapa própria. Campeão de votos para a Câmara de Vitória em 2020, Deninho, deputado estadual atualmente, mostra seus candidatos com direito a um mix partidário e de coligações. Vários candidatos sendo apoiados aí pelo Deninho. Você pode conferir quais lá no Século Diário. A outra coluna da semana, ator coadjuvante, PSD ensaiou prefeitura e queria ocupar espaço na capitais. Saiu sem apresentar sequer candidato à Câmara de Vitória. Essa é a história curiosa do PSD que está lá na coluna da Manaíra Medeiros. Outra notícia: número de pesquisas mostram diferentes cenários em Linhares. Prefeito Bruno Marianelli e deputado Lucas Escaramuzo aparecem em posições diferentes de acordo com a pesquisa, né? Alternando a liderança aí de acordo com as pesquisas nessa disputa lá em Linhares. Outra notícia: a candidatura de Thiago Peçanha a prefeito de Itapemirim é indeferida. O ex-prefeito foi declarado inelegível por 8 anos e concorrentes também alegaram terceiro mandato consecutivo. Justiça Eleitoral indefere vice da chapa de Lorena Vasquez em Cachoeiro. O Alexson Cipriano não se descompatibilizou no prazo devido. A coligação vai recorrer da sentença. Falando aí dos movimentos sociais, abrindo aspas, considero uma vitória não minha, mas do coletivo. Após decisão judicial, a UFS disponibilizou um servidor para apoio técnico a Douglas Ferrari, professor da universidade com deficiência visual. Notícia também que servidores do TRT convocam novas paralisações contra a redução de benefícios. O sindicato da categoria afirma que audiências no Tribunal do Trabalho serão impactadas. E Justiça do Trabalho proíbe vale
de retirar transporte dos trabalhadores. A decisão é uma resposta à ação movida pelo Sindifer, o Sindicato em Defesa de Residentes de 5 municípios que trabalham lá na Vale. Mais uma notícia: trabalhadores por aplicativo querem retomar discussão sobre o botão do pânico. O secretário Leonardo Damasceno foi convidado para o debate com a categoria e gestores de outros estados. A gente lembra que todo esse conteúdo que trouxemos e também as reportagens que aparecem, né, no Século Diário estão disponíveis gratuitamente lá no seculodiario.com.br. Entre lá assim que terminar o programa para aprofundar no que mais lhe interessar. Vamos agora com nossas atrações culturais no bloco de rolê. Uma das atrações do final de semana é o Festival Primavera Teresense, que acontece no Parque de Exposições de Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo. A programação começa nesta sexta-feira, 6 de setembro, às 18 horas, com o Vinil Clube, e entre as atrações estão a final do Festival de Música, que acontece na noite de sexta, e também do Carmo, Aline Maria, Zé Geraldo e Paulo Ricardo. No sábado, às 11 horas, tem a abertura da Expo Flores, com o show A Kombi Elza Machine e DJ Zap. A programação segue pela tarde e noite, fechando com o show de Frejá a partir das 23 horas. Domingo ainda tem programação. Pouco mais cedo, a abertura da Expo Flores é às 10h20 e tem vários shows, como o do Quarto Crescente, que é um grupo formado aí pelo Carlos Papel, Dão Borba, Marcos Coco e Aloysio Júnior, a partir do meio-dia. E o fechamento vai ser com a apresentação do grupo Mochuara, às 14 horas, lá em Santa Teresa. Em Vitória, uma das novidades aí da semana é a estreia da exposição Praia do Canto, Memória e Afetos, que marca a abertura da Casa Senac, que fica num tradicional imóvel ali na Avenida Saturnino de Brito, número 240, na Praia do Canto. Então, a oportunidade de ver a exposição e conhecer esse novo espaço aí de cultura e de formação aqui no estado, comandado pelo Senac. As visitas podem ser feitas de 5 de setembro a 1 de dezembro, de quarta a domingo, das 10 às 19, nos finais de semana, de 10 às 18 no sábado e de 10 às 16 no domingo. É isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, e apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, no Rocket Filmes Estúdio. As reportagens são de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Elaine Dalgobo e Lucas Chuina. Gostou do programa? Envie sua opinião, sua sugestão, curta, compartilhe, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br, siga os canais do Século Diário no YouTube e plataformas de áudio para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. A gente volta na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso com as notícias mais importantes da semana sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.